Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje vou estar ensinando para vocês o passo a passo completo de como decorar este pote aqui com todos esses biscoitinhos aqui, pessoal. Vou ensinar a vocês 10 modelos de biscoito bem prático de fazer, totalmente manual, e vocês não vão precisar nem de molde para isso. E no final do vídeo, não esqueça de deixar um like se vocês gostarem da aula de hoje. Se inscreva também quem ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho para que sejam notificados a cada vídeo novo aqui do canal. Também vou deixar na descrição abaixo desse vídeo o link das outras redes sociais, dos quais eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer. Quem quiser me seguir lá também, então, só acessar o link, tá bom, pessoal? Então, vem comigo aprender, pessoal. Então, pessoal, para fazer esse pote de biscoito, eu vou utilizar esse vidro aqui, ó, bem grande. Mas vocês podem fazer também nesses vidros aqui de Nescafé, que fica bem legal. E daí vocês podem vender mais barato e talvez vende mais também, tá, gente? Então, o vidro que vocês quiserem. Ou aquele outro vidro aqui, que também ele é um pouquinho mais baixinho. Esse aqui, ele vai ter 24 centímetros de altura, tá, pessoal? Então, aqui, passei um primer na tampa para evitar que ferruje antes de a gente encapar. Então, para a tampa e para o rótulo, a gente vai usar o mesmo tom de massa, que eu vou utilizar, é um tom begezinho bem clarinho, tá, gente? Aqui eu peguei massa branca, eu vou misturar um pouco de amarelo, vocês vão misturando aos poucos, até vocês verem se fica um tom bonito. E vou misturar também uma pontinha de vermelho e uma pontinha de marrom. Tá, gente? E aqui eu vou misturar bem e vamos ver que tom que vai ficar. Se vai precisar de mais algum desses tons que eu coloquei aqui. Então, vou sovar bem. Então, aqui eu acho que ficou muito clarinho ainda, ó. Vou colocar mais um pouco de amarelo, mais um pouco de vermelho e mais um pedacinho bem pequeno de marrom escuro e vou sovar novamente. E eu acho que ficou um tom bem como eu queria, ó. Um bege bem clarinho. Então, aqui eu vou abrir um pedaço de massa, deixando bem grossinha pra gente encapar essa tampa. Então, aqui abri um pedaço de massa, bem grossinha, ó. E passei também cola aqui já nessa tampa. E vamos colocar em cima. Começando pela lateral, ó, vocês começam do ladinho e com a mão vocês vão empurrando, ó. Pra que não fique bolhas de ar embaixo. Até terminar lá, ó. Vão puxando para as laterais. E agora vão puxando para baixo. Bem simples de fazer, gente. Eu não vou me deter muito no pote em si, porque eu quero ensinar todos aqueles biscoitinhos para vocês. Então, senão não vai dar tempo, tá, pessoal? Aqui vocês vão retirar o excesso e vão virar essa partezinha para dentro, bem suavemente. E vocês não vão recortar agora, vão deixar secar um pouco para dar tempo da massa encolher um pouquinho e daí vocês vêm e recortam essas partes de dentro, tá, gente? Com estilete ou com o que vocês quiserem. Então, aqui encapada, prontinha. Vou vir com a escovinha e vamos fazer uma textura em todo ele. Então, aqui pronta a textura. Não vou fazer textura no meio, que não é necessário, porque não vai aparecer. Então, vocês dão uma caprichada aqui só na volta e até um pedaço da parte de cima. Daí, aqui eu vou reservar para dar uma secada, tá, gente? Só isso, não preciso fazer mais nada. No rótulo, eu abri uma massa e fiz um retângulo. Aqui vai ter 17 de comprimento por 11 de largura. Aqui eu vou tirar só as pontinhas, tirar as 4 pontas.
tirar das 4 pontas, eu vou vir com um cortador redondo e vou arredondar esse pedacinho aqui que a gente tirou. Então, aqui eu vou pegar na mão, acertar bem, dar uma ajeitadinha aqui para tirar essas rebarbinhas. E aqui eu vou dar uma apertadinha só em cada pontinha, para não deixar ela tão pontiaguda. Então, feito isso, vocês vão pegar uma ferramenta que tem uma pontinha, qualquer ferramenta que vocês tiverem, e vamos ponteando toda a volta, fazendo pontinhos. Então, feito o pontilhado em toda a volta, eu também vou fazer um pontilhado agora no meio, como se fosse uma bolacha, tá, gente? Vamos fazer primeiro uma carreira, daí vocês vão, não precisa ser tão juntinho, vocês vão dando um espaço, fazem uma carreira de pontinho, agora intercalando uma e outra acima, mais ou menos a mesma distância que tem aqui, vocês coloquem lá pra cima, que no meio, ó, vão fazendo outro pontilhado. Sempre mantendo a mesma distância. Então, aqui vocês vão intercalar de novo, aqui acima. Então, aqui todo o pontilhado ficou assim, ó, pessoal. Então, aqui vocês vão deixar secar por alguns minutos, até criar uma casquinha, vocês virem de um lado e outro, porque não vão colar ela assim ainda molhadinha, porque se vocês colarem assim no momento que secar, começar a secar, ela vai repuxar no pote, tá? Então, vamos deixar só criar uma casquinha, daí a gente já vem colando. Aqui para fazer os biscoitos, a gente vai precisar de massa marrom, e eu vou aproveitar aquele restinho que sobrou do rótulo e da tampa, e vou dar uma escurecidinha a mais, vou colocar um pouco mais de amarelo, para ela ficar um tom mais escuro. E vou botar uma pontinha de marrom também. Vou misturar para ver que tom que ficou. Não muita coisa, gente, um pouquinho mais só de escuro tá bom. Vou começar por essa rosquinha de milho aqui, ó, gente. Aqui eu vou utilizar 10 gramas e meia de massa. Lembrando a vocês que essas cores, esses modelinhos que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer tanto com a massa marrom ou essa clarinha, tá, gente? Então, eu vou fazer isso aqui, eu só dar uma achatada, deixando bem gordinho. Vou texturizar toda a volta. Agora, eu vou texturizar também em cima. Pode aprofundar bem, porque ela é bem crespinha mesmo. Tá, gente? Aqui eu vou utilizar o meu tradicional pincel modelador, mas vocês podem utilizar essa ferramenta aqui também que dá certo, tá, gente? Eu vou utilizar esse porque eu já acostumei, ó, vou abrir um furinho no meio até chegar lá embaixo, ó. Agora eu vou fazer o contrário, pra cá. E novamente aqui, ó. Daí aqui eu vou dar fazer esse movimento. E vou arredondar um pouquinho para não deixar tão marcado, ó. Apenas isso, ó, gente. Aqui vocês podem fazer de chocolate também, maior, menor. Então, tá pronto a nossa rosquinha, vamos passar para a próxima. Então, aqui eu vou ensinar o biscoito champanhe. Mesma medida de massa que eu utilizei para a rosquinha, 10 gramas e meia. Vou fazer um rolinho, ó. Aqui eu vou dar uma achatada, não muita coisa também, deixar bem grossinho como a gente fez na rosquinha. Vou texturizar toda a volta, pode deixar bem arredondadinho nas pontinhas, ó. E aqui vocês vão vindo agora colocando textura em cima. Aqui depois a gente vai colocar um açúcar nele, mas vamos fazer a textura igual, tá, gente? Então, aqui pronto o nosso biscoitinho champanhe também. Então, biscoitinho, água e sal. Bem simples. Aqui eu abri uma massinha. E aqui eu vou utilizar um cortador redondo. Quem não tiver, daí pode recortar com a tesoura os quadradinhos também. Dá super certo, gente. Vou acertar as beiradinhas.
Esse aqui tem 3 centímetros por 3. E aqui, então, com uma faquinha, eu vou fazendo as marcaçõezinhas. Feitas as marcações, então, eu vou vir de novo e vou fazer furinhos. 4 furinhos vocês fazem. Dão o mesmo espaço, mais ou menos, que vocês deram aqui embaixo e vão lá em cima. Então, tá pronto o nosso biscoitinho água e sal. Esse biscoitinho aqui, então, 6,5 gramas de massa, na cor que vocês quiserem. Eu vou fazer um de chocolate agora. Eu vou dar uma achatada. E vou vir com a faquinha também, fazendo a marcação. Então, feito isso, vou dar uma bolhadinha aqui no meio. E aqui eu vou colocar mais ou menos 1,5 gramas de massa cor-de-rosa, que vai ser o recheio dela. Passar um pouco de cola aqui, para que depois não descole. Então, pronto o outro biscoitinho. Então, para este cookie aqui, eu vou pegar essa massa que a gente utilizou para fazer aqueles outros biscoitinhos, só que aqui eu vou misturar um pouco de marrom, porque ele é mais moreninho. Vou fazer mais ou menos, ó, vamos fazer uma misturinha que tem que dar 8,5 gramas de massa aqui, ó. Vou misturar para deixar ele bem moreninho. Então, aqui 8,5 gramas, vou dar uma leve achatada. Aqui eu vou pegar com a escovinha também, vou texturizar. Pode aprofundar bem, ó, gente. Primeiro nas laterais, que daí vocês podem segurar em cima. E depois vocês só fazem a mesma coisa na parte de cima. Feito? Ó. Agora aqui, com a escova mesmo, a gente vai arredondando. Pegar uma escova menor, que senão vocês não enxergam, a escova fica na frente. Ó. Tá, gente? Aqui eu vou fazer uns buraquinhos, um no meio, e daí coloque assim, vamos colocando mais, vai dar 5, eu acho. É 5. E aqui a gente vai colocar bolinhas marrom bem pequenininha aqui, ó. Em cada buraquinho desse que a gente fez. Não precisa ser exatamente igual, ó. Do mesmo tamanho. Vamos colocando. Então, aqui tá pronto o nosso cookie também, ó. Vamos reservando tudo. Então, esse outro biscoitinho, a gente vai fazer da mesma forma que o cookie. Vamos dar uma achatada. Texturizar as laterais. Texturizar em cima, dando a forma arredondada. Aqui um rolinho bem fininho. A gente vai fazer esse detalhe. Vocês vão indo pra lá, pra cá, até chegar ao final. Feito, gente. Aqui eu fiz branco e aqui rosinha. Aqui agora eu vou ensinar pra vocês como fazer esses suspirinhos aqui, ó, de uma forma manual, super fácil e super prático de fazer, tá, gente? Então, aqui eu peguei uma massa branca, vocês sovem bem ela tem que estar bem ensovada. Vocês pegam uma parte assim, peguem uma quantia grande. A gente vai usar pouquinho, mas é bom que seja uma quantia grande. Aqui vou dar uma apertadinha assim. E aqui no meio eu vou começar a enrolar, ó. Ó, vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Que dá, às vezes dá para aproveitar os dois lados e fazer um suspirinho. Vocês vão girando até ficar, afinar aqui bem no meinho, ó. Ó, sempre girando. Olha, gente, fica perfeito. Daí aqui vocês vão cortar. Pode deixar altinho que depois vocês vão apertar ele vai achatar e fica legal. Tá, gente? Então, assim vocês fazem vários suspirinhos desses. Então, para esta broa aqui, uma broinha de polvilho, vocês vão pegar um pedaço de massa, fazer uma bolinha de 6,5 gramas. Vamos deixá-la mais quadradinha. Vamos achatar aqui.
arredondando a parte de cima. Ela tem que ficar um pouquinho alongada e bem gordinha, ó. Daí com uma faquinha, você só, uma faquinha, uma gravatinha, você vem e faz só umas marcaçõezinhas em cima. Bem fácil de fazer. Pronto, então, nossa broa de polvilho. Reforçar essa marcação, ó. Então, para essa bolachinha aqui, ó, eu vou utilizar 6 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha, vou afinar numa ponta aqui. Ó, vou dar uma leve pressionada. E vou dar o formato de coração nela, ó. Deixo fininha aqui. Cortem aqui no meio, vão separar um pouquinho. Vai ficar assim no formatinho de um coração. Aqui eu vou usar esse texturizador aqui, ó, que ele é bem prático para fazer casquinha de sorvete, biscoitinhos. Eu já ensinei lá nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessas redes sociais. Quem quiser me seguir lá, é só entrar no meu perfil que vocês vão achar esse vídeo onde eu ensinei a fazer esse tapetinho aqui para fazer texturas de wafer, de casquinha de sorvete, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui e vou pressionar, ó. Que eu vou tirar, ó, ficou um coraçãozinho. Agora é só fazer as marcações. Ó, gente, pronto outro biscoitinho. Então, esse outro biscoitinho, 4 gramas de massa da cor que vocês quiserem. Vou dar uma leve achatada e vou colocar aqui nesse texturizador e só fazer isso aqui, ó. Já vamos ter outro biscoitinho, ó, super fácil. Quem não quiser fazer também esse tapetinho, vocês podem utilizar o fundo desses pratinhos aqui descartável, que também dá um efeito. Ele vai ficar menorzinho, mas fica bem legal. Então, para esse outro biscoitinho aqui, ó, 7 gramas de massa. Agora eu vou fazer com o pratinho para vocês verem como fica legal também, tá, gente? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, aquele formato de coração. Vamos dar uma achatada, vamos dar uma dividida aqui no meio. Da mesma forma que a gente já fez há pouco. Pode separar bem aqui, porque depois que a gente vai achatar, ele vai juntar. Que eu vou colocar aqui no fundo do prato, do pratinho, e vou achatar. Ó, gente. Fica menor, mas fica bem legal também, ó. Então, aqui 1 graminha de massa, daquele tom mais clarinho. Vamos fazer outro coraçãozinho. Passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vamos colocar bem aqui no meio dessa bolachinha. Dá uma pressionadinha. E feito outro biscoitinho. Então, aqui vamos para o último biscoitinho. 20 gramas de massa para fazer esse donuts. Ele é um pouquinho maior que os outros biscoitinhos, tá, gente? Então, aqui vamos dar uma leve achatada. Deixa eu colocar aqui que a gente vai perfurar ele. Aqui eu vou dar uma leve achatada. Deixar ele bem redondinho assim, ó. Vou alisar bem. E aqui 3 gramas de massa, vou dar uma achatada. E aqui vocês vêm com a ferramentinha que vocês tiverem, fazem umas marcações. Sem medida, pode colocar uns maiores, outros menores. Certo, gente? Ó, vai ficar assim. E aqui vocês vêm afinando para a ponta. Vão arredondando. E vão puxando para a ponta, bem assim, ó. Aqui eu vou passar um pouco de cola atrás e vou colar sobre aquele donuts. Feito isso, eu vou perfurar com essa ferramenta
para vocês verem que vai dar super certo também. Vão empurrando até chegar no fundo. Ó, sempre girando, ó, para deixar bem redondinho por dentro. Que eu vou virar. Aqui ficou a marcaçãozinha e vou fazer a mesma coisa para cima. Segurem bem com delicadeza para não estragar. Ó, vou fazer novamente aqui. Tá, gente? Ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pra arredondar um pouquinho aquela parte. E aqui vem com a mão mesmo, vou alisando. Alisando e ajeitando, empurrando pra dentro. Tá pronto o nosso donuts também, olha que legal. Então, pra pintura, eu vou usar esses tojinhos de maquiagem. Mas vocês podem usar também a tinta PVA, bem diluída em água, vão limpando com um paninho. Ou o pigmento que vocês tiverem aí, tá, gente? Aqui eu vou utilizar a maquiagem. Aqui, só que essa pintura vocês vão fazer depois que tiver seco já. Deixar dar uma secada, porque assim ela úmida, ela fica ruim de fazer, ó. Vocês viram que ela ficou demais, ó. Então, vocês esperem secar um pouquinho, pelo menos, tá, gente? Ó. Então, aqui vou pegar essa maquiagem, daí vocês veem um tom escurinho e vão sombreando bem suavemente para não carregar na pintura, ó. Coloquem umas partes mais claras, outras mais escuras. Pode subir um pouquinho aqui para cima. Aqui vou colocar um pouquinho mais queimadinho. Daí vocês vão alternando as cores, entre um tom mais claro e outro mais escuro. Então, aqui docinhos já todos pintados. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na tampa. Aqui na parte de baixo, subindo para cima. Mais escurinho embaixo e vão subindo. Então, aqui pintado a tampa também. Vamos fazer a mesma coisa no rótulo. Vamos pintar só nas laterais. Aqui pronto o rótulo, ele já deu uma secada, vocês notem que ele secou um pouco atrás e na frente, ó, ele tá bem sequinho, é assim que a gente vai colar ele. Então, aqui eu vou ver onde fica as emendas do pote, de um lado e de outro, e vou marcar um meio, mais ou menos, para que a emenda fique nas laterais. Fiz só uma marcaçãozinha com cola mesmo, aqui eu vou pegar o rótulo e vou colocar aqui na frente, bem onde eu fiz a marcação. Com calma, para não deixar na parte de baixo. Tá, gente? Agora eu vou vir com um secador de cabelo e vou pressionando aqui toda essa parte aqui bem nas laterais, para que não, depois de seco, quando vocês forem lavar, esse pote aqui não infiltre água por baixo, que é o que faz descolar dos potes, tá, gente? É importante que vocês vedem bem, fechem bem essa parte aqui da volta, de preferência na frente do secador de cabelo. Quem não tiver, vai pressionando até sentir que tá bem coladinho, tá, gente? Aqui eu colei com cola branca da Cascorés mesmo. Só que se vocês fizerem dessa maneira que eu ensinei, ela não vai descolar. Mesmo essa cola, porque eu trabalho há anos, faço esse tipo de trabalho, sempre colo com Cascorés meus potes e nunca houve problema de descolar, tá, gente? Então, se vocês fazerem dessa forma, não vai ter erro. Então, aqui abaixo desse rótulo, eu vou colocar um biscoitinho de coração que eu ensinei para vocês, como enfeite. Se vocês quiserem colocar biscoito na parte da frente do rótulo, vocês podem colocar, tá, gente? Eu vou colocar só esse biscoitinho e vou escrever aqui a palavra biscoitos. Então, aqui para fazer as letras, eu vou utilizar esse alfabeto de letras minúsculas, mas vocês podem usar também esse de letras maiúsculas, ou o que vocês tiverem em casa, ou se vocês preferirem também pode escreverem, tá, gente? Então, se vocês quiserem adquirir esses alfabetos aqui de molde de silicone,
vocês encontram na Shopee. Eu comprei lá, é um alfabeto super lindo, gente. Vocês vão ver as letras que vai sair. Fica aqui abaixo na descrição desse vídeo, vai ficar o link quem quiser adquirir, então é só acessar lá que vocês vão comprar, tá, gente? Vou conservar ele grossinho até um certo ponto aqui, ó. Ó, aqui ele vai ficar grossinho e essa parte para baixo eu vou afinar, deixar bem fininho. Então, assim eu deixei a parte bem fininha, alongada e a parte mais grossinha aqui. Que aqui eu vou fazer, então, a letra B. Aqui já fiz todas as letrinhas, deixei secar um pouquinho só, que daí ela vai ficar melhor para colar. Então, já só vamos colocando aqui, colando aqui na frente. Então, aqui abaixo da palavra biscoito, eu vou fazer uns arabescos para colocar aqui embaixo, tá, gente? Vocês vão fazer um rolinho mais grossinho no meio e bem fininho na ponta. Ó, vou enrolar para um lado e para o outro. Daí, assim, vocês vão fazer dois. Desse jeitinho, ó, gente. E aqui eu vou colar um a cada lado, ó. Então, aqui vão açucarar nossos biscoitinhos, que eu tava deixando secar um pouco para fazer isso. Aqui eu vou utilizar essa areia de passarinho para imitar o açúcar, tá, gente? Que eu vou passar bastante cola, porque eu quero que fique bem colado. E vou largar essa areia de passarinho em cima. Ó. Nos donuts, eu vou colocar uns granulados. Aqui, um eu vou colocar o coloridinho, o outro só de chocolate, tá, gente? Quem não sabe fazer ainda esses granulados, eu vou explicar aqui pra vocês. Vocês fazem rolinhos bem fininhos, vários bem coloridos, e deixem secar, que ele fique assim durinho, ó. Ele vai ficar flexível, e então vocês deixam secar, e daí vocês vêm com a tesoura e vão cortando eles em pedacinhos, tá, gente? Que daí vocês vão ter o granulado. É super fácil de fazer, ó. Ó, deixa esse pedacinho fora. E aqui vocês só vêm picando, ó, em pedacinhos assim, ó. Tá, gente? Super fácil. Então, aqui eu vou passar cola nessa parte, só na parte cor-de-rosa. Pode passar em toda, que ela vai dar um brilho, como se fosse um cremezinho, tá, gente? Passa em toda e só largar o granulado em cima. Então, aqui os biscoitinhos todos prontos, pote também. Vocês vão deixar secando de um dia para outro, para depois começar a colar os biscoitinhos, tá, gente? Tem que estar bem seco, vocês vão virando de um lado e de outro, para deixar bem sequinho dos dois lados. E para que ele não fique viradinho, se você seca de um lado só, ele vai virar para o outro, então ele fica torto. Principalmente essas bolachinhas aqui, ó, ela já tá entortando, porque eu não virei. Então, vocês têm que virar de um lado e outro. Então, aqui eu tô preparando aquela pastinha que eu já ensinei para vocês no vídeo do regador, que é feito com a massa amolecida, um pouquinho de água quente. Vou fazer uma pastinha bem mole aqui, um pouco mais mole do que aquela que eu ensinei, porque aqui a gente vai fazer a cobertura de chocolate. Vou colocar um pouco de tinta, eu vou colocar a tinta para tecido da Acrylex, na cor chocolate mesmo, tá, gente? Vou misturar aqui nessa pastinha. Então, aqui eu coloquei já um pouco de tinta, vou mexer bem. Vocês podem utilizar também, quem não quiser fazer essa pastinha, pode utilizar a renda líquida. Vocês encontram lá na Shopee também. Acesse o link abaixo na descrição que vocês podem comprar, tá, gente? E também já vou aproveitar para vocês, já vão deixando um like aí, que é bem valioso aqui pro canal, não esqueçam de deixar,
Quem tá aqui no canal pela primeira vez também, já aproveita, já se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa mandar para vocês cada vídeo novo aqui postado, tá bom, gente? Aqui eu vou colocar um pouquinho de amido de milho também, para que quando secar ela não ficar toda enrugadinha. Não precisa ser muito, gente, vocês coloquem um pouquinho, vão mexendo e vão vendo. Que ela tem que ficar bem molinha, mas também não demais. Vocês vão vendo o ponto mais ou menos que vocês acham que vai ficar bom. Então, isso aqui a gente vai colocar em cima da tampa, para dar o efeito do creme que tem em cima, da cobertura. E nessa mesma pastinha aqui, a gente já vai colando todos os biscoitinhos. Não vai precisar nem de cola. Tá mais um pouquinho. Então, aqui pronta a nossa pastinha, vamos colocar aqui em cima. Se vocês quiserem colocar num saquinho para fazer isso aqui, vocês coloquem, tá, gente? Eu não vou colocar, mas vocês podem colocar para não ter problema depois de sair errado. Vocês deixem bem um pouquinho na ponta para que ele escorra um pouco. E aqui vocês vão colocando, bem simples. Vão alisando. Vou colocar aqui no meio, depois eu vou puxar para as pontas, tá, gente? Então, aqui coloquei em todos. Então, com ela ainda molhadinha, com essa cobertura molhadinha, vocês vão começar a colar, então, os biscoitos. Eu tô colando aqui, não tá muito seco, não. Mas, vamos tentar fazer, ó. Vocês aguardem secar bem os biscoitinhos de vocês. Daí, vocês vão acomodando aqui da maneira que vocês acharem melhor. Então, aqui coloquei todos os biscoitinhos. A gente vai só colocar, então, uma fita de sisal para encerrar a nossa aula de hoje, tá, gente? E antes que me perguntem o valor que é aproximado para vocês venderem, eu não gosto de dar preço, porque é bem difícil dar preço de um trabalho que não foi feito por mim, então é bem difícil. Mas eu vou dar só uma sugestão. Vocês não podem vender esse pote aqui por menos de R$60. É disso para mais, tá, gente? Se vocês venderem por menos desse valor, vocês vão ficar no prejuízo, tá? Então, vamos colocar a fita de sisal, vou baixar a câmera aqui. Então, aqui eu tô com uma fita de sisal, eu vou pegar um pedaço, vou deixar pra frente, porque depois eu quero fazer um laço, tá, gente? Daí, vocês vêm e vão dar várias voltas nesse pote aqui, ó. Vocês dão quantas voltas vocês quiserem. E aqui na frente eu vou colocar depois esses dois biscoitinhos aqui, que eu já fiz o furinho, ó. Vou colocar aqui de penduradinho, não vou colocar agora porque ele tá molinho ainda e não posso, eu tenho que deixar secar, tá? Então, se vocês quiserem colocar depois, pode dar umas 2, 3 voltas, dependendo da espessura do fio de vocês, ó. Tá, aqui eu dei 3 voltas, eu vou deixar aqui pro lado, vou dar um nó bem forte aqui. Quem quiser me seguir nas outras redes, gente, vocês aproveitem e me seguem lá, vai ficar o link aqui na descrição, que tem bastante coisa bonitinha lá para vocês aprenderem, coisas úteis, tá? Então, me sigam lá também. Ó, aqui então eu deixei um pedaço, vou fazer um laço aqui, ó. Depois eu vou colocar ainda os biscoitinhos aqui de pendurado, então, para ficar mais bonito ainda esse pote, tá, gente? Vou só mostrar para vocês, depois nas fotos vocês vão ver como vai ficar, ó. Vai mais esses 2 biscoitinhos aqui, então. Então, era isso para a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bem essa ideia, vendam bastante esses potes aqui, que o pote de biscoito é um dos potes mais vendáveis que tem, tá, gente? Então, até a próxima semana e tchau, tchau!